irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast da comunidade Bom Pastor, partilha entre irmãos. Você sabe que tem 2 irmãos aqui e você aí, então pronto, já estamos no nosso grupinho de partilha, formado já aqui nessa tarde ou nessa noite, não sei quando é que você tem a chance de ver o nosso podcast. Estamos compartilhando já há algumas semanas a carta aos Efésios e estamos descobrindo um tesouro rico que ilumina o coração da gente, que dá um novo olhar sobre a nossa vida, trazendo um monte de dicas importantes para o nosso dia a dia. E vamos continuar hoje ainda com a carta aos Efésios. Laura Beatriz, minha irmã, vamos nós ainda em Efésios, estamos juntos. Padre Antônio, faltaram então só 2 versículos, né, para a gente terminar o capítulo 4, pois né? Estamos no Efésios capítulo 4. Que não acaba que nunca. banho esse Efésios 4, hein, Padre Antônio? Exato. Meu Deus. Então vamos lá, capítulo vamos 4. Agora 4, 31 e 32. 31 e 32 são os 2 versículos finais do capítulo. E o primeiro versículo do capítulo 5 é continuação desse. Porque a divisão da Bíblia por capítulos, isso aí foi feito depois. Então o texto, a gente tem que imaginar o texto inteiro, né? Então eu acho que tem muito a ver o versículo 1 do capítulo 5 com o versículo 32 do capítulo 4. Tudo a ver. Vamos lá? Então, começando no 31, vamos nós. Essa listinha aí, Padre Antônio, deixa eu respirar fundo, invocar o Espírito Santo. Vamos lá. Efésios 4, 31. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Padre Antônio, até o 30 era uma situação de pecado, de afastamento de Deus. Mas aqui no 31, São Paulo fez essa listinha miserável, ou listinha terrível, amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia. Essa lista está muito grande. E malícia. E aí a parte depois, e malícia, sejam desterradas. Amargura, ira, até que ele chegou a falar um pouquinho lá no outro anterior. Mas aí ele retoma aqui, né, colocando amargura, o coração amargo, a gente fica... A impressão que eu tenho é que as 2 pontas, amargura e malícia, são as raízes mais fundas das outras coisas. Ira, indignação, gritaria e calúnia. Amargura e malícia são as raízes, do resto. Né? Então, me parece que ele botou numa ponta e na outra as 2 coisas que são mais profundas. E no meio ele colocou os frutos delas. Nossa! Né? Então, amargura e malícia, eu acho que são as 2 coisas que a gente deve vigiar para que no coração da gente não se instalem. Né? Amargura, eu acho que a gente entende bem o que é isso, né? O coração vai ficando amargo, né? Quando ele se sente injustiçado, quando ele se sente prejudicado, deixado de lado, quando, né, se sente traído, todas coisas que podem acontecer, coisas que não são boas, mas a nossa reação a essas coisas pode ser nos tornarmos amargos. E aí, quando a gente tem um coração amargo, a gente vai dar frutos amargos. Né? Jesus já dizia, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, se o meu coração é um vaso de amargura, o que eu vou dar às pessoas com as minhas palavras, com as minhas atitudes, vai ser amargo. Padre Antônio, eu sinto assim que na amargura há um perigo maior. O que eu percebo, Padre Antônio, é que a amargura um pouco que cega a gente, assim. Quando a gente está na amargura, a gente não se dá conta que está na amargura e acha que não tem nada demais. Continuar amargo. Eu sinto, assim, um perigo muito grande. Percebo isso, claro, em primeiro lugar, em mim. Você, às vezes, leva... Opa, mas não de cara, como certas outras situações de pecado.
É como se ela anestesiasse, entorpecesse. Sabe como uma droga que você fica meio... Percebo que meu Deus, aquilo tudo, aquele tempo todo que eu estava assim, era amargura e eu não tinha me dado conta. Isso pode acontecer, vamos dizer assim, isso pode se manifestar de mil maneiras, né? Uma pessoa vem contar pra gente uma coisa boa que aconteceu e que deu esperança para ela, e se ela encontra a gente com um coração amargo, isso é bobagem, você acredita nisso ainda, e você ainda acha que isso vai para frente. Nossa, a gente joga um balde, a água fria e o balde em cima da pessoa, né? É uma maneira de você acabar, sem perceber, roubando a esperança da pessoa, roubando a alegria da pessoa que veio compartilhar com você, por exemplo, uma coisa legal que aconteceu com ela, né? A grande coisa, até parece que isso aí vai chegar a algum lugar, né? Sei lá, ou você menospreza o que ela disse, enfim. Coração amargo, de fato, a gente nem nota o quanto a gente às vezes está sendo cruel, né? E por aí vai, a gente poderia imaginar um monte de outras situações em que a amargura, sem que a gente perceba, contagiou a gente ou contaminou a gente, e aos pouquinhos a gente vai... É como se fosse um vírus, né, que a gente vai jogando sobre os outros. Eu acho que a amargura tem muito a ver com descrença, sabe? Com... não sei, eu imagino uma pessoa amarga como uma pessoa que foi tão decepcionada que ela se torna descrente. Ela não consegue acreditar que tem algo bom acontecendo, que alguém pode ter melhorado, que alguma coisa possa trazer esperança. Ela fica bloqueada para tudo isso, né? E aí, sem perceber, ela também vai azedando ou vai amargando quem está em volta, né? Cria um ambiente, cria uma atmosfera amarga. Deus nos livre. Porque isso vai minando, isso vai roubando a alegria, né, de quem está em volta. A amargura talvez seja uma coisa que a gente não perceba muito, porque ela vai se acumulando dentro da gente. Não é de uma hora para outra, né? Ninguém fica amargo de uma hora para outra. É uma coisa, né? Uma coisa que vai se acumulando. Depois de 1, 2, 3, 4 vezes que você foi decepcionado, que você, sei lá, deu com os burros na água, você começa a ficar meio azedo e começa a transbordar isso, né? Não espero mais nada. Disso aí não vem nada que preste, não. A reação a qualquer coisa já é negativa. A primeira reação do amargo é sempre uma reação negativa, né? Então, alguém está trazendo alguma novidade, mas ele já diz que não serve. Alguém está fazendo algo legal, mas ele diz que não é legal bastante. Tomar cuidado com isso, porque a gente pode acabar abafando a alegria das pessoas ao nosso redor. Ou então, por exemplo, no caso de igreja e tudo, a gente pode cortar o barato de quem, por exemplo, está começando agora. Normalmente o amargo não é uma pessoa que está dando os primeiros passos. O amargo é uma pessoa que já caminhou um pouquinho mais, né? E aí ela, com a amargura dela, pode cortar o barato de quem está começando, de quem está vivendo o seu início agora. Imagina um coordenador de pastoral amargo. Ai, meu Deus. Qualquer pessoa que chega propondo alguma coisa, não, isso aqui não funciona, não. Eu sei que isso acontece na China, mas acontece, né? Enfim, um profissional, mãe, né? Uma mãe amarga, né? Um chefe amargo. Nossa, né? Qualquer coisa que os empregados queiram fazer para tentar algo novo, nunca é bom o bastante, não adianta, aqui não funciona. Deus me livre. Né? Então, que a gente não seja essa pessoa que se deixa amargar pelas coisas que não deram certo, simplesmente não deram. Não quer dizer que nada mais vai dar certo daqui para frente, né? Então, não se deixar aprisionar pelo sentimento, pela atmosfera de amargura. E, Padre Antônio, por que o senhor relacionou com malícia? Malícia já é outro tipo de problema, né? Malícia já é o pensar mal ou julgar mal pessoas, intenções, né? Sem às vezes ter o menor, como é que a gente pode dizer, respaldo para isso, mas a gente já julga as pessoas pelo pior. Né? Não, ele está fazendo isso por causa daquilo. Não, você não está vendo onde é que quer chegar. Não é
não é um espírito claro, assim, né? Não é uma pessoa, não é o contrário a pessoa que tem malícia não é o contrário da pessoa ingênua, né? A pessoa ingênua, ingenuidade não é virtude, né? A pessoa ingênua, ela não lê os sinais que estão sendo dados para ela, né? A pessoa que tem malícia, ela vê o que não há, sabe? Ela põe o que não há, né? E já é outra coisa, não me parece que é o mesmo caso da pessoa amarga, né? Mas tanto uma coisa quanto outra, me parece que são raízes dos rompantes de ira, da aparente indignação de quem se sente sempre ferido. Tanto amargura quanto malícia estão na raiz da gritaria, da calúnia. Nossa, chega até a calúnia. Entendeu? Meu Deus. Então, eu acho que amargura e malícia são coisas mais internas, mais radicais, ou seja, são raízes. Essas outras que coisas aí desembocam, transbordam delas, né? Então, só que amargura e malícia não são sinônimos, né? Me parece que a amargura vai mais na linha da descrença, da desesperança. E a malícia vai mais na falta de caridade, falta de amor, ver sempre o pior nos outros, esperar sempre o pior dos outros, fantasiar as piores intenções do outro, sempre, todo o tempo. Me parece que isso não é, vamos dizer assim, realismo. Isso já é uma tendência de coração a, normalmente, ver nos outros o mal que está se desenhando dentro da gente, né? Que a pessoa que tem malícia, no fundo, ela espelha nos outros o mal que há dentro dela, não tem jeito, né? Então, essas duas coisas a gente precisa vigiar. Será que o meu coração está se tornando amargo? Será que o meu coração está se tornando malicioso? Será que como a gente falava antigamente, né, em carioquês, né? Será que eu estou maldando tudo? Ah, não, mas eu estou maldando que é para não me dar mal depois. Será que é por isso mesmo? Ou será que é porque, no fundo, eu estou jogando no outro, como se ele fosse um espelho, a maldade que está em mim? Pode acontecer, não pode? Não é tão difícil assim, não. Não. Então, malícia e amargura me parece que estão na origem de acessos de ira, sentimentos eternos de indignação, sentir-se ferido todo o tempo, gritaria, né, para se impor, né, para fazer a sua palavra ser a última, calúnia, porque você acaba falando para os outros coisas que você não tem certeza, coisas que você não viu, coisas que você não sabe muito bem, e que às vezes você fala de uma maneira tão viva, né? Porque, na verdade, você está externando, objetivando no outro maldades que estão aqui, né? Então a gente fala até com riqueza de detalhes, porque a gente está falando de uma coisa que é real, não fora, mas dentro da gente. Não quer dizer que não seja fora, mas eu não tenho elemento nenhum, às vezes, para dizer aquilo. Sabe? Eu tô usando como medida, como régua, a maldade que eu posso fazer. E não aquilo que, de fato, eu estou vendo no outro. Agora, a calúnia é até um crime civil, né? Jurídico. Mas em primeiro lugar é um pecado grave. Em primeiro lugar é um pecado grave. Né? Que ele não começa como calúnia, como o senhor falou, né? Não começa, nunca. De repente surge uma calúnia, não, né? Ele começa... E normalmente não é uma atitude pontual. Normalmente é uma atitude que vai sendo cultivada. Daí a palavra atitude, né? Não é um ato isolado. Não é um ato. É uma atitude. Eu vou criando o hábito de caluniar, né? Eu vou criando o hábito de denegrir. Eu vou criando o hábito de falar muito além daquilo que eu realmente sei. E mesmo aquilo que eu sei, eventualmente, não deve ser dito, né? Mas caluniar é pior, né? Porque eu digo coisas que... Afirmo, né? Então, e normalmente não é um ato só. Quem faz se acostuma a fazer. Ou porque cultiva amargura, ou porque cultiva malícia. Nossa. Então... Gera uma atitude que depois vai desembocar na calúnia. Então, vigiar essas coisas, porque a gente pode ser muito injusto com aquilo que a gente fala, né? Muito.
E essas coisas um dia vão ficar transparentes diante de Deus, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso, né? Por isso a palavra que ele dá é tão forte, né? Sejam desterradas, né? Do meio de vós, né? Desterrar significa arrancar com força, né? Raiz. Pois é, e rápido, né? Porque E rápido. senão essas coisas, contra esse tipo de coisa, ou a gente toma uma atitude, ou seja, a gente mantém uma atitude, ou então essas coisas continuam, né? Não são coisas que dá pra gente lidar gradualmente, são coisas com as quais a gente tem que romper. Tem que romper na hora, Desterrar é algo que a gente tem que romper, né? Vou caluniar um pouco menos amanhã, porque eu caluniei hoje, não dá para Deus. fazer isso, né? Não. Então, ou eu paro hoje, ou eu não paro nunca, né? Aí, Padre Antônio, por isso que a resposta a toda essa listinha, né? Que é o último, que é o 32, antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos, né? Que é exatamente o contrário daquela lista, né? Sim. Quer dizer, quando eu sou bondoso, eu penso bem, eu tento pensar o melhor, eu tento julgar da melhor maneira, seja bom. E eu faço, porque, na verdade, no cristianismo, bondade, essas coisas não são sentimentos que se exaurem neles próprios, né? A gente tem muito essa ideia. Português, né? São coisas que se tornam atitudes. Então, ser bondoso não é só pensar bem, mas é fazer o bem que é possível. Então, seja bondoso com as pessoas e seja compassivo. Ou seja, tenha compaixão delas. Desculpe, né? Tenha pena das pessoas. Não seja tão duro, né? Não seja tão malicioso, né? E, na verdade, quando eu consigo ter pena das pessoas, compaixão das pessoas, eu acabo tendo compaixão de mim mesmo, né? Porque se é verdade que quando eu tenho malícia, muitas vezes eu não estou falando a partir da maldade que há no outro, mas eu estou falando a partir da maldade que eu posso fazer, que eu sei que eu posso fazer. Quando eu me torno compassivo, quando eu tenho compaixão da fraqueza que eu estou vendo no outro, no fundo, eu também estou tendo compaixão de mim. Porque eu sei que a fraqueza que há nele, eu também posso viver, fazer. Então, eu vou ser menos duro comigo mesmo a partir da minha compaixão com o outro. Aí, Padre Antônio, por isso que a última frase é aquela que o senhor disse que tem essa palavra, a cara de São Paulo. O mutuamente uns aos outros, né? Na Bíblia de Jerusalém, eu estou com ela aqui aberta, está mutuamente. Mas na Bíblia Ave Maria está perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Há 2 podcasts atrás, foi muito bom quando o senhor falou, uma igreja não é uma creche. Alguns irmãos até vieram comentar isso. Eu amei o creche, né? E aí o senhor explicou, numa igreja a gente perdoa uns aos outros, né? A gente se reconcilia uns aos outros. Isso é que é mutuamente. E aí ele conclui o capítulo 4 assim, né? Exatamente isso que o senhor acabou de falar. Perdoai-vos uns aos outros. Exato. Como a gente aprende, né? Perdão é uma rua de mão dupla. Então, eu, em alguns momentos, vou dar o perdão, em outros momentos eu vou precisar pedi-lo, né? Porque é assim, a gente caminha junto e a gente fere uns aos outros e a gente também pode curar uns aos outros. Né? O ferir uns aos outros é a parte velha que a gente já conhece. A parte boa, que faz parte da boa nova, é que a gente pode curar uns aos outros com o nosso perdão. Como também Deus vos perdoou em Cristo. E aqui eu já vejo uma segunda lição a respeito de perdão. Eu vou ser capaz de perdoar na medida em que eu já entendi o quanto eu tenho sido perdoado. Quer dizer, como Deus me perdoou, agora eu vou exercitar esse negócio. Eu vou dar perdão, eu vou pedir perdão, mas esse perdão que me vem do alto, ele tem que acontecer também aqui, ele tem que continuar fluindo aqui entre a gente. Agora, para que ele flua aqui, eu tenho que lembrar disso, eu tenho sido perdoado. Então, pessoas que sabem o quanto são perdoadas, acabam sabendo também o caminho para perdoar. Enquanto eu acho que eu não preciso ser perdoado de nada,
obviamente, também não vou saber perdoar ninguém, né? Porque se eu não preciso de perdão de ninguém, nem de Deus, nem de coisa nenhuma, né? Como também perdoar os outros, né? Não. A minha régua é bem limitada, né? Então, eu não preciso de perdão, também não preciso perdoar ninguém, ponto, né? Me parece que essas lições sobre perdão, elas são preciosas porque perdão é uma atitude que deve se repetir muitas vezes na vida da gente, de maneira profunda, né? Não aquela coisa superficial de tentar remendar uma coisinha. Não, profunda, aqui dentro. Não por acaso, eu gosto muito de pensar dessa maneira, quando Jesus ensina a gente a orar no Pai Nosso, ele coloca essas duas coisas junto. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos assim como nós perdoamos. Então a impressão que eu tenho é que Jesus fala de necessidades, né, concretas, físicas, necessidades concretas, espirituais, de relacionamento. No mesmo nível. Mesmo nível e juntinho aí no meio o de cada dia. Assim como eu não posso abrir mão de me alimentar todos os dias, eu não posso também abrir mão de pedir perdão todos os dias e de perdoar. Ai, amém. Né? Então, são duas necessidades de tipos diferentes, mas igualmente reais, que a gente tem. E igualmente diárias. Exato. Né? Então, como Deus vos perdoou em Cristo, como ele foi bondoso e compassivo com vocês, como ele fez bem a vocês em Cristo, façam bem uns aos outros agora. Padre Antônio, eu queria muito lembrar, eu aprendi uma música linda, ela deve ter 40 anos, então procurei, eu sei que o senhor não vai saber, mas uma música evangélica exatamente com esse versículo, que é o Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos. O compositor conseguiu colocar exatamente. Eu conheço a música, tá? Mas Conhece? Eu não vou saber te dizer onde é que você vai achar. Podemos procurar depois Não, no já YouTube. procurei Não, achou? em tudo. Vou tentar também, vou tentar. Em tudo, uma música belíssima, né? E com essa frase, exatamente essa frase. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados. Que ousadia de São Paulo pedir... Sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados. Se a gente, como o pessoal faz aqueles memes na internet, Paulo, não dá para dizer assim, diz de outro jeito. Aí, sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados. Ele poderia dizer filho de peixe. Peixinho Ou seja, se você é filho de Deus, haja do jeito de Deus. São Pedro diz, né? Nós somos participantes da natureza divina. Isso é incrível, né? Ou seja, a natureza é um modo de agir segundo determinado modo de ser. Então, o que é próprio de um determinado modo de ser, com relação ao seu agir, isso é a natureza desse ser, né? Então, nós somos participantes da natureza de Deus. Ou seja, o modo de ser de Deus faz com que ele haja de determinada maneira. Uhum. Pois então, haja do jeito dele agora. É isso que São Paulo está dizendo aqui. O modo de ser de Deus é um modo amoroso, é um modo compassivo. Deus não poderia agir de outro modo a não ser se contradizendo. Então, haja do jeito dele, faça do jeito dele. Você tem a natureza dele em você agora pelo Espírito Santo. Você é capaz. O Espírito Santo ajuda você. Por isso que o senhor falou que no texto original não era... Não há separação. Essa frase completa toda o... Então, como Deus vos perdoou em Cristo, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Fica muito mais claro assim. Então, como Deus perdoou, imite ele agora. Olhe para o seu pai, veja o que ele faz você também. E é interessante porque ele está pedindo aqui, imite. Imite. Uma criança aprende imitando, né? Então, você é filho amado de Deus. Ele tem você nos braços dele. Olhe para ele, faça do jeito dele, imite a ele. Agora, para eu imitar uma pessoa, eu tenho que reparar nela, né? Uma criança imita os pais reparando no que eles fazem, né? Aliás, uma criança aprende muito mais com o que os pais fazem do que com o que eles dizem. Então, meu pai faz assim.
eu vou fazer também. Aí fica mais claro entender como filhos muito amados, né? À medida em que eu experimento isso, né? Que eu vivo isso, que eu sou, como é o final no versículo 1, né? Eu sou, à medida que eu vivo essa filiação, né? Que eu vivo essa dimensão, eu, Laura, sou uma filha muito amada de Deus, isso vai naturalmente crescendo, né, Padre Antônio? Naturalmente, a gente vai, como filha muito amada, eu quero também, como filha muito amada, imitar o meu pai que perdoa, que acolhe compassivamente, né? É um aprendizado lindo, né? E é um aprendizado que exige da gente olhar para ele, né? Eu acho que isso também é coisa. Isso. A gente, às vezes, olha demais para o tamanho das ofensas, É. olha demais para a persistência das ofensas, olha demais para a gente mesmo, quando, na verdade, o segredo é olhar para ele. Olhar para ele. O Beato Carla Cutz, eu acho que tem uma frase mais ou menos assim, né? Tristeza é olhar demais para si mesmo, alegria é olhar para Deus, ele. Né? Então, quando a gente olha mais para ele do que para as outras coisas, a gente aprende a imitá-lo, né? A gente pega o jeito dele. Mas a gente vive num tempo que toda hora chama a gente para fora, né? Puxa a atenção da gente para outras coisas. Qual uma das nossas tarefas, né? Qual deve ser? Voltar os olhos para o Pai, olhar para o Pai. Né? Quando eu leio a Sagrada Escritura, eu estou olhando para o meu Pai. O que ele fez, o que ele diz, o que ele ama, o que ele deseja. Quando eu rezo, eu estou olhando para o meu Pai. Né? A minha oração tem que ser um encontro com ele, não tem que ser um encontro com os meus problemas. Eu encontro com os meus problemas toda hora. Né? Eu preciso me encontrar com o meu pai, porque aí quando eu olho para ele, eu vejo algo novo, eu vejo algo bonito. Né? Então, olhar para Deus, né? Para imitá-lo, me parece que é uma boa tarefa de filho que a gente pode aprender a ter. Né? Boa tarefa de filho muito amado. Agora o versículo 2 também é lindo, porque agora nos fala que não só a gente deve imitar o Pai, mas a gente deve também imitar Jesus, né? Ou seja, ter Jesus como nosso modelo em tudo. Então no versículo 2 ele diz assim, progredir na caridade segundo o exemplo de Cristo. Qual foi o exemplo que ele nos deu? Que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Então, progrida na caridade, ame mais, ame melhor. Caridade, na linguagem do Novo Testamento, é amor, mas é o tipo de amor que a gente aprende com Deus, que vem de Deus e que nos leva para Deus. Existem outros tipos de amores, mais superficiais, meio misturados com outras coisas. Amor, que a Bíblia chama de caridade, é um amor que vem de Deus, então só Deus me ensina, e que me leva para Deus. Então, São Paulo está dizendo, cresça nesse amor, aprenda a amar mais desse jeito, progrida na caridade. A gente tem a impressão de que a gente ama algumas pessoas e detesta outras e ponto, né? São Paulo está dizendo, não, você pode progredir no amor. Assim como você pode também encolher no amor, né? Então, Senhor, me ajuda a progredir no amor com a minha família, me ajuda a progredir no amor com essas pessoas que trabalham na minha sala. Senhor, me ajuda a progredir no amor com essas pessoas com quem eu sirvo na minha igreja. Senhor, me ajuda a progredir no amor com as pessoas que eu encontrar no dia de hoje. Me ajuda a amar mais e a amar melhor essas pessoas. É tão consolador essa maneira. É como ele, olha, eu sei, né? Parece que ele está vendo o nosso coração, a nossa caminhada, e nos incentiva dizendo, progredir na caridade, quer dizer, tem mais, né? O Espírito Santo tem mais na medida, tão lindo como ele fala aqui, né? Segundo o exemplo de Cristo. Aí aqui agora, no primeiro ele manda olhar para o Pai, né? E aqui olhar para Jesus. Como foi com Jesus? O que ele fez? Se entregando como oferenda e sacrifício. Nossa. Não há amor sem oferta de si mesmo e sem sacrifício. Né?
Pode haver, não, pelo menos não há amor desse tipo. Não. Esse amor É caridade. só olhar para uma mãe que... Né? Então, há amor romântico. Eu amo todo mundo e não faço nada por ninguém. Né? Então, esse amor romântico não existe. Não é isso. Isso é amor para muita gente, né? Mas não é amor cristão. Né? Amor cristão se torna uma atitude de oferta de si mesmo e de sacrifício. Né? Santa Teresinha dizia: amar é tudo dar e se dar a si mesmo. Então, sem se dar, não tem amor, né? Porque o amor que nos inspira, que é para nós exemplo, é o amor de Cristo. E o amor de Cristo é um amor de quem se oferta por inteiro. E, por outro lado, num mundo de feridas de pecado, não há como amar sem se sacrificar. Ou seja, não há como amar sem sofrer por estar amando. Né? Então, como Cristo sofreu por nós. Né? Então, é preciso aprender. Para aprender a amar, é preciso aprender a sofrer. Né? Por isso, Santa Gema Galgani diz: sofrer nos ensina a amar. É engraçado, né? Porque eu acho que na cabeça da gente a frase seria o contrário. Né? Amar nos ensina a sofrer. Mas, na verdade, não. Sofrer nos ensina a amar. Porque não é possível aprender a amar sem aprender a sofrer. Já que a gente vive num mundo ferido pelo pecado, se eu não sei ouvir um não, se eu não sei experimentar a dor de ter paciência pelo outro, suportando as suas fraquezas, esperando por ele, eu nunca vou aprender a amá-lo. Então, sofrer nos ensina a amar. Né? E por isso a gente não pode desperdiçar o nosso sofrimento. Porque Nunca. é a partir dele, né? A partir dele a gente aprende muito. Inclusive a amar um pouco mais. Então, a semelhança de Cristo, a exemplo de Cristo. Nosso modelo de amor não é um filme de Hollywood, não é um livro que a gente leu de romance, não é a história de amor de algum artista. Nosso exemplo de amor é Cristo Jesus. Porque esse amor é infalível. Todos os outros podem estar misturados com outras coisas. Mas o amor que é ensinado por Cristo, esse não falha. Esse não falha. E é esse o único com o qual a gente precisa e pode aprender. Né? E nesse a gente pode crescer. Se for preciso, Senhor, me ajuda a crescer de novo nesse amor. Né? A gente pode, por mil maneiras, por mil motivos, esfriar no amor. Né? Senhor, eu acho que eu esfriei um pouquinho no amor pela minha família. Me ajuda a progredir no amor por eles de novo. Né? Voltar muitas vezes a isso. Né? E é bom a gente saber que dá para aprender e crescer em amor. Dá para aprender a amar e crescer em amor. Né? É o que Paulo está dizendo aqui. Padre Antônio, essa última parte desse versículo, essas duas palavras estão presentes na missa, né? Oferenda e sacrifício. Né? O maior ato de amor, porque ali é a paixão e a ressurreição de Jesus. Assim, eu percebo que a gente precisa assim, resgatar, deveria ter um dicionário, né, de palavras cristãs. Eu de vez em quando penso nisso, né? E parece que tem assim, há um complô para ter um dicionário de palavras do mundo querendo substituir. Essas duas palavras fazem parte, né, da nossa cultura cristã, né? Oferenda e sacrifício. E a sensação é que como que alguém querendo cortar. De vez em quando dizem que um dicionário corta algumas palavras, né? Outro dia eu li essa matéria. Substitui por outros, palavras que não são mais usadas. E a impressão que eu tenho é que como que quisesse cortar essa palavra, como se a palavra oferenda e sacrifício fosse algo que não existe mais, não há mais necessidade, existem outras palavras para substituí-la. E, no entanto, a cada missa, né, eu não digo nem aqui a cada trecho da palavra, mas a cada missa a gente ouve a palavra oferenda e sacrifício, e o amor de Jesus por nós está totalmente expresso, né, no oferecimento da sua vida e no sacrifício da sua vida. Né? Eu ouço muita gente, né,
de várias idades diferentes, de várias condições diferentes. E muitas pessoas vêm conversar sobre mágoas de amores frustrados, de relacionamentos frustrados, casamentos que não dão certo, uma série de coisas. E a impressão que eu tenho é que a maioria dessas pessoas idealizou um relacionamento no qual alguém as faria felizes. Então alguém traria para elas uma felicidade fantasiada e exagerada, não sei, quase que devida. Eu mereço ser feliz, eu tenho direito de ser feliz, e alguém vai prover isso, né? E a impressão que eu tenho é que, geralmente, são essas as pessoas que mais acabam perdendo de vista a própria felicidade. E, sabe, parece que é como se estivessem diante de uma miragem. Quanto mais você corre na direção daquilo, mais longe fica, né? Porque, na verdade, o segredo do evangelho, para nós cristãos, para quem não é, não sei como é que funciona isso, mas não é que eu espere que alguém me traga uma felicidade que me falta e que alguém, então, vai me dar algo para que eu seja feliz, e eu mereço ser feliz, e eu vou correr atrás da minha felicidade, e isso vai fazer com que alguém seja incluído na minha felicidade. Para nós cristãos, o segredo é oferecer-se. E aí, quando você faz isso, a sua possibilidade de encontrar felicidade me parece que é muito maior. Porque você está livre, cara, para se dar e ser surpreendido por essa coisa que não é devida a nós, que se chama felicidade. Sabe? Eu tenho direito a ser feliz, alguém vai ter que trazer essa felicidade sei lá, num pacote. Não, não, não. Na medida em que eu me dou, é muito mais possível que eu acabe vamos dizer assim, me encontrando, me deparando com esse negócio chamado felicidade. E a impressão que eu tenho, principalmente quando se fala de relacionamentos humanos, amores humanos, é que hoje as pessoas são ensinadas ao contrário. Sabe? Você tem direito a ser feliz, procure a sua felicidade, vai aparecer alguém que você vai incluir na sua vida e essa pessoa vai trazer um pacotinho de felicidade para você. E, normalmente, quem entra nessa ilusão é quem mais vai ficar longe de uma possibilidade de encontrar felicidade. Quem descobre o se dar tem muito mais possibilidades de trombar com essa tal de felicidade no meio do caminho, entendeu? De maneira imprevista, inusitada. Né? É verdade. Mas a lógica do mundo, no momento, é diferente, né? Então, a lógica de Cristo é essa, né? Eu achei engraçado, dia de São Francisco de Assis, eu celebrei em alguns lugares e tive que visitar algumas comunidades e tal, e aí todo mundo cantando a oração que é atribuída a São Francisco, né? E aí, ó mestre, fazei que eu procure mais amar que ser amado. Eu ouvi um monte de gente cantando assim, fazei que eu procure mais amar e ser amado. Eu falei, eita ferro, São Francisco, que eu acho que essa oração nem é dele, mas São Francisco fala sério. Como é difícil para a gente entender que o segredo é amar e não se preocupar tanto em ser amado, porque essas coisas vêm. Essas coisas vêm, a gente não tem que estar preocupado com elas. Mas na cabeça das pessoas, amar e ser amado. A letra... Porque essa é a mentalidade da gente, né? Então, acho que, assim, falando para as pessoas que ainda têm um pouquinho desse olhar romantizado sobre a vida, que não é de fato o olhar cristão, né? Sabe, felicidade não me é uma coisa devida. Eu não posso imaginar que no meu mundo, o mundo que me deve a felicidade, vai aparecer alguém que vai me trazer uma caixinha de felicidade. Essa pessoa vai se encaixar no meu mundo, no qual a felicidade me é devida, e essa pessoa vai me trazer algo parecido com felicidade, porque o que eu espero é que alguém me dê.
Olha, viva o evangelho, a sua possibilidade de ser feliz é bem maior. Se dê, faça a oferta de você próprio, e é bem possível que nesse caminho você acabe encontrando uma felicidade imprevista, que não é devida a nenhum de nós, mas que é um presente de Deus. Não sei se eu me fiz entender, né? Mas, enfim. Então, olhar a coisa desse jeito eu acho que é mais sensato, né? Bem mais, e mais verdadeiro, né, Padre Antônio? Eu acho que se determinados filmes, livros, ajudaram, contribuíram muito para essa ideia fantasiosa, né? Um pouco mágica, né? que não é vida, né? De verdade. Sim, até porque o mandamento de Jesus não é seja amado, o mandamento de Jesus é ame. Ame. Pois A gente embola muito as coisas. Mas então quer que ninguém vai me amar? Não, querido, quer dizer que você tem que estar aberto para aquilo que vai vir. E seja grato por aquilo que vem, do jeito que vem, e não fique forçando a barra, e não fique criando expectativas alucinadas. O que Jesus pede de você é, passe pelo seu caminho amando. Ame, perdoe, abençoe, faça o bem que você pode fazer. Isso tudo tem a ver com amor, né? Agora, não se preocupe em cumprir o mandamento, seja amado, obrigue as pessoas a amar você. Né? Não existe isso, né? E muito mais, às vezes a gente quer tanto que amor venha de um lado e não vem de outro. E aí, como não vem daquele que a gente quer, a gente não aceita o que vem de outro. Sabe? É engraçado isso, né? É verdade, Padre Antônio. Há pessoas que ficam, e aí não percebem que há pessoas ao lado dela que a amam muito, mostrando esse amor de mil maneiras. Não, porque elas acham que tem que vir daquela pessoa, e não notam que tem amor vindo de outro jeito, de outras pessoas. É verdade. Né? Isso é muito, e a gente começa a ser surpreendido, e a gente começa a ver coisas muito legais quando a gente está preocupado em amar, e isso é o bastante, e aí a gente começa a ver que vem amor de vários lados para a gente, né? Quando a gente começa a estar aberto para isso, a gente vê muita coisa legal, né? A gente, como padre, tem que fazer muito isso, né? Porque a gente não tem a opção da família, a gente escolheu outra coisa, não constituiu uma família, então não tem ali esposa, filhos, e não adianta ficar fantasiando isso na cabeça, eu escolhi outra coisa. Então quer dizer que se eu não tenho isso, não quero mais nada também. Não, é um barato que você vê na paróquia e tem aquela vozinha que adota você, né? E aí pergunta para você no domingo, tem comidinha hoje aí, padre? Gente, ela tá cuidando. E se eu não curtir esse amor, eu vou curtir o quê? Vou ficar azedo? Não, porque eu não posso ter família. Não, eu escolhi não ter. Fazer o quê? Né? Ganha esse pet em tudo que a gente escolhe. Agora, caramba, tá vindo ali a vozinha me trazendo, olha, padre, pro seu lanchinho. Né? Ou então as crianças no final da missa, né? Tem umas crianças lá na minha igreja, você é o melhor padre do mundo. Eu falei, sim, porque você só conhece um, né? Não, porque você... Aí desenham você na hora da missa e te dão o desenho ali. Como fazem com o pai ou a mãe. Levam o desenhozinho pro papai e a mamãe, e aí você olha o desenho daquele garrancho. Que coisa linda e tal. Gente, se você não recebe esse amor, você é um tapado. Não, porque tinha que ter amor. Tinha que ter o quê? Esse tinha que é de uma bobagem tão grande. Isso serve para padre, serve para mãe, serve para marido, serve para filho, serve para todo mundo. Né? Então, a nossa tarefa é ame, é o seu desafio. E acolha o amor de onde ele vem, mas não fica fantasiando uma coisa, como se o mundo te devesse amor. Sabe? O mandamento de Jesus não é seja amado, obrigue as pessoas a amar você. O mandamento de Jesus é ame. Né? Deixe um rastro bom na vida das pessoas que você encontra. Deus vai se encarregar de colocar pessoas no seu caminho que também vão te dar esse amor simples, puro, né? Verdadeiro. Então fica tranquilo com relação a isso. Né? Por isso foi ótimo essa acolha o amor de onde ele vem, para a gente parar de, eu quero que ele... E o Senhor está mandando aqui outras pessoas para vir, né? Ter atos tão... doces, de amor profundo, né? E lembrando que cada pessoa também manifesta amor de um jeito. Ainda tem né? isso. Quer dizer, se você não consegue enxergar isso, né? Algumas eu acho engraçado, porque família, de fato, só muda o endereço, né? Tem umas coisas engraçadas, porque tem uns embates, assim, entre, por exemplo, casamento, né? Às vezes a esposa reclama muito que o marido está trabalhando demais e não tem tempo para estar com eles, não sai com a esposa, com os filhos.
Quer dizer, aí a esposa não entende que às vezes a maneira do marido mostrar que ama a família é: eu não vou deixar faltar nada para vocês. O que significa isso? Eu vou me matar de trabalhar. E aí, quando ela fala alguma coisa pro marido, às vezes, como ela não percebeu isso, ela fala sem tato. Então a impressão que dá é que ela está cobrando dele mais alguma coisa. Aí o cara já não aguenta mais. Por outro lado, o marido às vezes não percebe que o que a esposa está querendo dele é a presença dele, não só o que ele pode levar para casa. Então ele não entende que o que ela está querendo dizer para ele é: bem, você está fazendo falta. E aí ele se sente cobrado, ele fica com raiva da esposa. Sabe, às vezes é uma incapacidade de notar o outro. Então, às vezes, quando a esposa está reclamando com o marido, às vezes de maneira sem muito tato, né? Que ele não está presente, que ele não está saindo com ela ou com os filhos e tal, o que ela está dizendo, no fundo, é: sua presença faz falta. Por outro lado, quando o marido às vezes está se matando de trabalhar, né, e por isso não tem muito tempo, quando chega em casa morto e tal, ele está dizendo para a família: eu vou proteger vocês. E eu não vou deixar faltar nada para vocês. Se ao invés de ficar preso no que a gente queria que fosse, no que tinha que ser, a gente tentasse olhar um pouco mais o outro, a gente ia começar a perceber umas coisas um pouquinho melhor. E de repente a coisa ia fluir diferente. Não quer dizer que ia ficar tudo cor-de-rosa, mas ia fluir um pouco diferente. Talvez até necessidades e cobranças que a gente apresenta, a gente ia baixar um pouco a bola, porque ia perceber: eu não preciso cobrar mais. Essa pessoa está me dando, ela está mostrando do jeito dela algo, né? Então, e por outro lado, de repente o marido também entenderia: poxa vida, eu sei que eu estou trabalhando que nem um doido, mas eles me querem aqui, então eu não vou ser um ausente dentro de casa, né? Eu vou tentar também curtir esse momento dentro de casa, não como uma cobrança, mas como uma coisa gostosa para eles e para mim também. Poxa, eu sou querido aqui, eu sou importante aqui dentro. Então, conseguir ver a coisa saindo um pouco de si próprio, isso tem a ver também com oferta, viu? Sair um pouco de si mesmo, se colocar no lugar do outro. Eu acho que essas coisas às vezes facilitariam um pouquinho esse quebra-cabeças que é a vida da gente, que são os nossos relacionamentos familiares, é o nosso dia a dia. Às vezes é um quebra-cabeça difícil de acertar, mas com um olhar um pouco mais com cara de evangelho, a gente talvez entendesse um pouco melhor. Que é a primeira frase, né? Sede, pois, imitadores de Deus, né? Olhar para Deus como Ele olha para a gente, né? Com simplicidade, tentando se colocar no lugar do outro, né? Então, cuidado para não romantizar demais essa palavra amor, de tal maneira que, no fundo, sobre só um sentimento vago, que é quase que um dever dos outros para conosco. Quando, na verdade, é um desafio nosso, né? Eu preciso e eu posso aprender a progredir em amor. Eu posso aprender a amar um pouco mais. Eu posso me espelhar em Jesus e aprender a viver esse amor de oferta, de sacrifício. Um amor real, um amor exigente, mas um amor que é muito poderoso também, né? E não simplesmente fantasiar um amor que é quase que uma dívida do mundo para comigo. Vocês têm que me amar, vocês têm que me amar. Sabe, é o baby, né? Da família dinossauro. Você tem que me amar, você tem que me amar, né? Isso numa criança se entende, viu? Uma criança com 3, 4 anos. Agora, imagino que a gente já não tenha mais, né, essa idade. Então a coisa muda de figura, né? Enfim, Laura, agora vem a paulada aí de São Paulo. São paulada. Paulo. Vamos lá, uma paulada de Paulo. Vamos lá, versículo 3, não é isso? Quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma, ou à avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graças. Porque sabei-o bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Ponto. O risco que a gente corre tentando explicar é amaciar o negócio e não está nada macio, então não é para amaciar. Não. É isso aqui, né? E é para nós, né? Então Paulo fala de atitudes, pecados contra o seu próprio corpo, contra a santidade do relacionamento humano entre homem e mulher.
Paulo fala sobre também avareza, ou seja, um relacionamento desordenado com dinheiro, com bens, com alvos, projetos, tudo isso tem a ver com avareza, né? Padre Antônio, é muito interessante no versículo 4, né? Ele colocar, porque a gente que está na caminhada, às vezes, a gente não dá esse peso. Eu não sei se eu dou esse peso que ele está dando aqui. Ele coloca obscenidades que, de uma forma geral, para a gente ver, tem um peso terrível. Ele coloca obscenidades, né, no mesmo nível de conversas tolas ou levianas. Então, assim, para Deus, atos, práticas obscenas, obscenidades, tão terrível como conversas tolas ou levianas. Então, para Deus, isso entristece, contrista o Espírito Santo, né? Como um pouco mais acima a gente viu da semana passada, isso pesa no coração de Deus. Às vezes a gente tem assim um olhar para obscenidades de uma forma e a gente tem outro olhar, ou se é que a gente tem um olhar para conversas tolas ou levianas. No final das contas, todas essas coisas têm a ver com falta de autodomínio. E aí, normalmente, quem tem uma coisa tem outra, viu? Essas coisas andam juntas, como também imoralidade sexual e avareza. Essas coisas caminham juntas, porque todas elas têm a ver com essa falta de domínio próprio que faz com que a gente seja dominado por algo, por algum tipo de prazer imediato. Então, normalmente, a avareza, ou seja, uma relação ruim com dinheiro, bens, busca de dinheiro, vai esbarrar em algum momento também numa vida de impureza sexual, de fornicação ou de obscenidade, por aí vai. Quem também não sabe controlar a própria língua, possivelmente começa falando conversas tolas ou levianas e acaba falando conversas obscenas. Então, essas coisas estão todas muito aparentadas, elas estão todas muito próximas umas das outras. Talvez, como você falou, a gente não repare tanto ou com muita clareza no quanto essas coisas se implicam. Caminham juntas? Mas se você prestar atenção, se você fizer um pente fino na sua própria vida, eu na minha, cada um na sua, né? A gente vai perceber que momentos em que a gente andou muito na fronteira de uma dessas coisas, possivelmente as outras estavam um pouquinho presentes também. Certo? Então, falta de autodomínio, né? Falta de autocontrole. Ser dominado pelo impulso do prazer imediato, das coisas que a gente joga para dentro para tentar se preencher. Nossa, Padre Antônio, e ele apresenta uma solução incrível, né? Em vez disso, ação de graças. Em vez disso, louvor. Eu não lembro qual foi a ocasião, mas o Frei Cantalamessa, ele tem um texto muito bonito, que eu não lembro qual foi, se é de algum livro ou de alguma pregação dele, falando que o contrário de pecado é ação de graças. É o louvor. O contrário do pecado então, é o louvor. Para ativar uma reação ao pecado, ativar a gratidão a Deus e a ação de graças e o louvor. Né? É uma maneira prática. A gente pode ficar brigando com o pecado. Eu não podia estar pensando isso. Eu não podia estar sentindo isso. Eu acho que isso é um pouco ineficaz. Ou a gente pode logo voltar a atenção da gente para outra coisa, para Deus. E aí bendizer a Deus, louvar a Deus. Eu acho que isso é mais eficaz. Né? Quando pelo menos a coisa está no nível do pensamento, do sentimento, ficar brigando consigo, eu não podia estar, não resolve. Né? Ou então ficar batendo de frente, sai, eu não aceito, em nome de Jesus. Tá bom, tenta fazer de outra maneira, talvez dê mais fruto. Levante o seu pensamento e o seu sentimento a Deus e comece a louvar, comece a bendizer, comece a agradecer a Ele. Possivelmente isso vai ordenar melhor o interior. Foi bom o senhor falar que isso o senhor sentiu assim que isso tudo caminha junto, porque às vezes eu percebo assim que nessa hora
o senhor falou assim, reduziu. Isso tudo é porque a gente tem algum probleminha aí no domínio próprio, né? Que é um dos frutos, é o último, né? Lá daquela listinha, frutos do Espírito Santo. Então, é um dos frutos do Espírito Santo o domínio próprio. Relacionando isso tudo aqui, e aí a solução que São Paulo dá, que é, em vez disso, ação de graças, então, muitas vezes, nessa hora, eu percebo assim que a tendência é reduzir tudo ao demônio. Sim, claro que é ele, o mundo, está por trás. Mas numa hora dessa, eu não vou dizer que isso tudo... tem a parte dele que me tentou e tem a minha parte que caí, né, Padre Antônio? Não foi uma obra exclusiva e só dele. Ele veio me tentar e eu, por motivos meus, acabei caindo nesse imbróglio todo que envolve tudo isso, né? Claro. E daí também a questão do domínio próprio, ou seja, domínio próprio significa, entre outras coisas, que eu não vou me expor a situações que me levam ao pecado, né? Eu vou evitar isso, né? A gente já tem tanto problema, a gente já tem tanta coisa dentro da gente, no passado da gente. Se a gente se expõe às situações, aí, meu amigo, e quem tem domínio próprio se preserva desse tipo de coisa, né? Lembra aquela história, quem tem problema com alcoolismo sabe que não pode tomar o primeiro gole? Isso serve para todo mundo em todas as coisas, viu? Então, se eu não me abstenho do primeiro gole, depois o que vem, minha filha, é consequência, né? Padre Antônio, essa frase, o contrário do pecado é o louvor, é um livro que eu amo, chama Ungidos pelo Espírito. E nesse mesmo capítulo que ele fala o contrário do pecado é o louvor, ele fala de um momento, ele fala assim, hoje em dia as pessoas chamam de pecadinho, eu não sei quem inventou isso, e ele fala lá, eu não sei, na palavra de Deus é pecado, eu não conheço nenhum trecho na palavra de Deus que fala em pecadinho. E ele conta um exemplo que aconteceu com ele, quando ele ainda era, né, professor, e que um dia, depois de uma formatura, os alunos o convidaram e ele foi para um lugar à noite, né? E que um aluno mais espertinho viu uma moça assim, né? Dançando de uma forma um pouco estranha e com uma roupa assim um pouco decotada demais. E ele virou e perguntou, Frei Raniero, vamos lá. Ele, né? Frei Raniero, ainda chamava assim, acho que ele não tinha começado esse momento novo de ser pregador pontifício. Qual é o problema? É bonito, não é para ser visto? Não tem que ser visto? Aí ele disse assim, é verdade, mas Deus nos deu 2 pálpebras para a gente fechar o que a gente não deve ver. Aí o aluno ficou assim encantado, né, com a sabedoria dele. Tem coisas que a gente tem que usar a pálpebra, né, Padre Antônio? Deus deu 2 olhos para a gente ver e 2 pálpebras para fechar. Pois sem esse tipo de domínio, autodomínio, fica difícil tudo, né, cara? Tudo. A gente tem que aprender a dizer não pra gente. Senão, a gente se expõe a tudo e aí depois não adianta dizer que foi o capeta, né? O capeta criou oportunidade. Se você ficou nela, responsabilidade sua, né? Então, autodomínio me parece que é uma coisa que hoje em dia não é muito... normalmente se fala disso como uma disciplina pragmática, né? No sentido de autodomínio para estudar, para passar num concurso, mas normalmente não tem a ver muito com virtudes, né? Autodomínio para evitar certo tipo de suscetibilidade, certo tipo de olho grande nas coisas, né? Querer mais e tudo, invejar o outro. Parece que autodomínio hoje se reduz a uma disciplina para conseguir uma medalha esportiva ou quem sabe, passar num concurso. Quando, na verdade, é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Né? Autodomínio significa que eu vou limitar, né, o meu olhar, o meu pensamento, àquilo que, de fato, é um alvo. Mas não só um alvo pragmático, como passar numa prova, mas um alvo de vida. Né? Então, se eu não souber fazer isso,
eu me espalho, né? E aí eu vou me espalhar e vou fazer isso de uma maneira meio frenética, que é o que acaba acontecendo, né? Quando você se permite certo tipo de falta de autodomínio com relação à pureza sexual, à questão do uso dos bens, da busca de bens, isso vira uma coisa frenética. E para muitas pessoas acaba virando um vício, né? Porque não acaba nunca, não para, né? Aí acaba tendo a ver também com curiosidade, né? Querer mais, querer saber mais, querer ver mais, querer experimentar mais. Pronto, sabe? É como se fosse uma bola de neve. Então, me parece que nesse quadro que o apóstolo Paulo pinta aqui, que ele não tem vergonha nenhuma de falar dessas coisas, porque ele sabe que não está falando de coisas estratosféricas e nem está falando para anjos, ele está falando para seres humanos, né? Por isso não tem motivo nenhum de tratar isso como se fosse um né? Não, é gente, né? Gente é suscetível a tudo isso. Nesse bolo aqui que ele apresenta, e que é um bolo no qual qualquer um de nós pode se embolar, ações de graças. Aprenda a louvar a Deus. Em vez disso tudo, né? Ação Aprenda de a olhar mais para Deus e menos para as coisas, né? Purifique o seu olhar, né? Olhando para Deus, contemplando a Deus, né? E, por outro lado, tenha autodomínio. Não se deixe arrastar pelas coisas que parece que dão um alívio, uma sensação de conquista, uma sensação de prazer imediato. Né? Lembre que você tem um alvo de vida e esse alvo deve pautar aquilo que você vai buscar, aquilo a que você vai entregar o seu coração, a sua mente. Então, sabe, autodomínio, né? Me parece que é uma coisa boa da gente pensar, porque sem isso a gente não dá 3 passos, né? E isso, o autodomínio é um dos frutos do Espírito. É ele que... É fruto do Espírito, né? São Paulo trata como uma coisa só, que tem várias facetas, né? Ou seja, fruto do trabalho do Espírito Santo na minha alma que eu aprenda a dizer não para mim. Uhum. E esse não vai soar para mim como uma perda. Eu digo não para algo, né, de mim, mas sabendo que eu tô reafirmando as minhas escolhas. E, Padre Antônio, São Paulo aqui no versículo seguinte, parece que ele está falando para a gente em outubro de 2023. E ninguém vos seduza com vãos discursos. Meu Deus, como a gente encara isso. Mas aí eu vou dizer o seguinte, ele está falando, ninguém vos seduza com vãos discursos, ponto. Estes, os de cima, são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Então, o que são os vãos discursos? São os discursos que dão a impressão de que avareza, impureza, dissolução não são problema, não são pecado, não são... Para alguns até apresenta-se como virtude, né? Então, isso são vãos discursos. E aí que ele está dizendo, ninguém seduza vocês com isso. Ou seja, não chamem de bom o que é ruim. O que é ruim. Certo? Porque esses pecados atraem a ira de Deus. Então, olha, são discursos, viu? Porque aí, num discurso, você explica, você dá razões, você dá motivos, você, sabe, você... Fica até com lógica. Exato, faz sentido. Né? Faz sentido. Mas são vãos discursos, né? São para seduzir vocês, para que vocês achem que nada disso é problema. Aí eu concordo com você, parece outubro de 2023, né? Porque o que a gente ouve de discurso, né, dizendo que dissolução, impureza, avareza não são problema, não são pecado, não está no gibi, né? A gente ouve esse tipo de coisa, às vezes, como virtude, né? Ser avarento, quer dizer, ter um relacionamento de escravidão com dinheiro, né? É claro que dessa maneira ninguém fala que é avareza, né, e que é pecado, mas... fazer o alvo da sua vida, o ter mais dinheiro, né, o ter mais, isso é a garantia da sua tranquilidade. Isso é aparentemente uma virtude, né, para muita gente. Eu lendo isso aqui, Padre Antônio, depois de ler o jornal de hoje, eu fico assim encantada, né, com toda a luz de Deus, só trazendo, né, 2 notícias, né, do jornal de hoje, né? Aquele casal famoso que
contou, foi tudo bem, nós vamos nos divorciar, como se o divórcio, romantizando o divórcio, como se não houvesse dor. É claro que é uma dor tremenda, principalmente tendo uma criança de 8 anos no meio, e também em relação a todo esse discurso para o aborto, é um discurso, são vãos discursos, levando até a gente, foi fácil, né? Nossa, separou aí um mês e foi tranquilo. Claro que não foi tranquilo. A gente sabe que é doloroso, mas há um vão discurso levando, eu não estou querendo dizer que situações em muitos irmãos da igreja que não tiveram outra situação a não ser essa, acompanhado por um padre, por pessoas que oraram. Agora, vir uma pessoa com 15 dias de divórcio e dizer que foi tranquilo, e a imprensa dizer que foi tranquilo, isso é um vão discurso, né, Padre Antônio? Dá a impressão, né, de que tudo é a mesma coisa, né? Não é tudo a mesma coisa, né? A gente tem que estar atento a isso, né? Porque no fundo, essas coisas, sem que a gente perceba, elas podem fazer a cabeça da gente também, né? Colocar os nossos pensamentos fora de alinhamento com a palavra de Deus. No nosso caso de cristãos, um pouco de bom senso também já seria o bastante para evitar certo tipo de fala, né? Mas para nós, principalmente que somos cristãos, temos um compromisso com a verdade do Evangelho. Não cabe, né? Não cabe, né? Fazer passar tudo pela mesma coisa, como se não houvesse valores distintos, é complicado, né? Então, é sobre isso que Paulo chama de vãos discursos, é sobre isso que ele está falando, né? Pessoas que dizem coisas que fazem com que você tenha a impressão de que dissolução, impureza ou avareza não são pecados, não são problemas. E são, né? Então, cuidado com isso, porque isso pode vir disfarçado até de compaixão, isso pode vir disfarçado por um monte de coisas, né? Isso pode vir disfarçado de empatia. Que né? coisa terrível esses vãos discursos, Porque eles têm que se camuflar de alguma maneira, né? Então, quando você faz aí um discurso sobre o aborto, um discurso permissivo a respeito do aborto, é óbvio que você tem que dar a impressão de que você está se preocupando com o bem de alguém. Obviamente não é da criança, então deve ser da mãe. Mas, espera aí, quando o aborto é uma boa solução para qualquer mãe? Quando o aborto é uma solução que vai deixar em paz o coração de qualquer mãe? Nunca. Né? Nunca. Né? Então, sabe, na verdade, não é uma preocupação pelo bem de ninguém. Sempre há alguma coisa, né? Aí nesse ponto a gente tem que... Né? Sempre há alguma coisa nas entrelinhas, né? Que fica a descoberto. Não, mas isso não fecha, isso não bate. São vãos discursos. No final das contas, você vê que aquilo dali é uma vaidade, é uma coisa que não tem sentido profundo algum. Né? E por isso ele nos alerta que ninguém vos seduza, porque pode seduzir, né, Padre Antônio? Seduziu durante muito tempo, né, Laura? Eu acho que nada dessas coisas se impõe à sociedade de uma hora para outra. Uhum. Então, existe há dezenas de anos todo um movimento a nível mundial de ir afrouxando a consciência, depois de fazer a gente achar que é normal, depois fazer a gente achar que é o certo. Que é quase... Né? Você sabe que na Europa, aborto é considerado direito. Quer dizer, antigamente era considerado crime, depois não é mais crime, é só algo que não é aconselhável, mas que não é crime. Aí agora não é só algo que não é crime e que não é aconselhável, mas é algo que faz parte de uma coisa de saúde reprodutiva, humana, saúde pública. Não, agora não é só uma questão de saúde, também é um direito, que é uma coisa mais... Né? Matar um bebê Sabe? é um direito. Então, as coisas vão indo aos poucos e no processo a gente vai se deixando levar. No processo a gente vai se deixando levar. Né? No nosso caso de Brasil, né, para as coisas chegarem ao ponto que chegaram, quer dizer, a gente ter uma sociedade em que
uma sensualidade baixa, né? Uma sensualidade baixa é apresentada na TV, nas músicas, para a nossa juventude, até no ambiente escolar e tal. Para isso ser considerado algo normal, coisa que fora do Brasil não é, viu? Isso é evidente, mas aqui é normal, é quase que uma coisa legal, é uma coisa do... anos a gente ficou assistindo novela fazendo isso. Anos e anos. Então, as coisas elas vão falando, aos pouquinhos elas vão falando ao nosso homem velho e ele vai gostando. E aí a gente vai se acomodando no erro. A gente vai se acomodando no erro. Se não houver um despertar, a gente continua ali. Entendeu? É que nem o sapo fervendo na panela, né? Chega uma hora que ele não consegue mais pular para fora, né? Então, será que eu me acomodei a esses discursos vãos também? Que parece que dão soluções e parece que são coisas claras, mas que depois de um pouco mais de reflexão, de atenção a Deus, com uma pitadinha de temor de Deus, eu logo percebo, cara, não é por aí. Não é por aí. Será que eu me acomodei a esses discursos vãos? Eles falaram gostoso a algo dentro de mim que era o meu homem velho. Então, Senhor, me ajuda, dá-me sabedoria, dá-me o dom do discernimento para que eu possa perceber isso e me distanciar dessas coisas. A gente precisa continuar com Efésios, Padre. Pois é, minha filha, esse Efésios que não acaba nunca. Meu Deus. Mas vamos lá. Enquanto Efésios está dando um caldinho, vamos lá. Muito, alertando a gente, né, Padre Antônio? Laura, vamos lá, que hoje foi pesadão. Vamos dar uma paradinha por aqui, Vamos, né? Padre E Antônio. pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a ter esse dom precioso do discernimento. Né? Discernimento tem a ver com as nossas realidades concretas. Senhor, na minha realidade concreta, será que eu me acomodei a algum discurso vão que me fez me acostumar com algo que não te agrada, com algo que não é segundo o Evangelho? Me ajuda, porque se for preciso eu quero me distanciar dessas coisas. Então que o Espírito Santo possa nos dar essa graça de discernimento para que na nossa vida a gente possa estar alinhado com a verdade da palavra de Deus. Amém. Amém? Vamos lá, irmãos. Obrigado pela paciência, pela companhia de vocês. Um abração. Até logo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até semana que vem.